Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs e que nos acompanham pelas redes. Hoje, a leitura de São João diz: caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Mas hoje, se tem uma palavrinha que usa o mal, chama-se amor. Se fala de amor por qualquer coisa que não é amor. O que é o amor? Bem, aqui nós temos que realmente especificar que existe um amor filosófico, que é o bem, a atração nossa pelo bem. Existe o bem próximo, que é o bem que satisfaz os nossos desejos corporais, e o bem universal, que satisfaz a nossa alma. O pecado é quando você dá mais ênfase ao bem próximo do que ao bem universal. O amor eros mais que o amor ágape. Estão acompanhando? Então vamos lá. Fazer caminhada no parque domingo é pecado? É ruim. Fazer caminhada no parque domingo na hora da missa sem ter ido à missa, a última missa. Pecado gravíssimo. Faltar a missa domingo é mais grave que matar um ser humano. Já vai fazendo essa lavagem cerebral. Sábado à tarde, né, ou já cumpre. Andar no parque e deixar a criança chorando com fome no apartamento, na casa. É grave? Gravíssimo. Sempre é andar no parque. Só que as outras 2 opções, você elegeu mais um bem próximo carnal do que um bem universal. Cuidar da criança, ir à missa. Isso se torna pecado até de matéria grave. Quem faz essa escolha é a inteligência, que muitas vezes está obscurecida pelo pecado. A única forma de iluminar a inteligência para discernir o que escolher é com a graça. E a única coisa de ter graça, primeiro, é estar em estado de graça. Eu estou até com medo de mandar vocês confessar mais, daqui a pouco eu não vou dar conta. Mas confessando frequentemente. Quanto mais você confessa, mais você, em estado de graça, ilumina a sua inteligência e você sabe escolher coisas mais facilmente que agradam a Deus. Entende? Então o amor
é essa atração pelo bem. O amor ágape pelo bem universal. Mas vamos lá, vamos aprofundar mais o amor. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco. E seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. Olha só, a missão da Trindade é o Pai com os dois braços, o Filho e o Espírito Santo, chamando o povo para si, para a Trindade. Isso é igreja. Uma das definições de igreja é... Eu vou ter que falar essa frase em latim, mas calma. Depois eu vou traduzir e vou falar porque eu tive que falar em latim. Em latim é assim, ó. De Trinitate, plebis adunata. Vou traduzir. E vou falar porque eu tive que falar em latim, não é para aparecer não. O de em latim, Trinitate, quer dizer que plebis adunata é povo convocado. O de em latim é pela Trindade, mas também para a Trindade. Ou seja, a igreja, uma definição forte é um povo convocado pela Trindade para a Trindade. Aquilo que acontece dentro da Trindade, o amor do Pai, do Filho e o Espírito Santo, tem que acontecer conosco, aqui na adoração, na missa, nesse mundo, no meio de um monte de outras opções, para no céu acontecer plenamente como acontece na Trindade. Entende isso? E esse amor é um amor doação total. É um amor doação total. Já vou chegar, vamos aprofundar mais. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós o conhecemos, o amor que Deus tem para conosco, e acreditamos, Deus é amor, deu a vida. Quem permanece no amor, permanece com Deus. Então vamos lá. Quando que você sabe que você é amado por alguém? Quando esse alguém é capaz de sofrer, perder por você. Sim ou não? Lá em Marte, Saturno, tem gente que fala assim, quando eu estive lá, alguém me falou, né? Padre, eu só vou à missa quando eu tenho vontade. Eu não acho certo ir na missa sem vontade. Né? Quando eu tenho vontade, eu vou. Eu acho erradíssimo ir sem vontade. Você não está com vontade, né? Aí eu falo assim, vocês que cozinham para a família, vocês só cozinham quando está com vontade? Você só lava a roupa quando está com vontade? Limpa o banheiro quando está com vontade? O dia que você acorda, você liga para o seu patrão, para a sua patroa e diz, hoje eu não estou com vontade de trabalhar. É assim que funciona? É ou não é? Por que fazem Deus de bobo? Por que acham que Deus é um bobão? Uma coisa semelhante, você só devolve o que seu coração quer para o dízimo. Você vai comprar uma coisa, olha, meu coração está pedindo para te pagar só isso. É o que meu coração está. É assim? Se no final do mês você tem um funcionário, olha, Duíla, meu coração está falando que você vai ter que receber só metade do seu salário esse mês. Está vindo do meu coração. Você aceita? Por que vocês fazem Deus de bobo? De otário. É muito sério isso.
Por que Deus é visto como um Buda numa cadeira bobão? Ou então diz, eu não preciso de ir na missa, eu amo a Deus na minha casa. Se eu tiver uma namorada, se eu não fosse padre, calma gente, amanhã já fala que o padre tem namorada, né? Se eu tivesse uma namorada e trabalho a semana fora e no domingo eu vou pescar, falo, meu amor, eu te amo, mas eu estou pescando. Aí eu trabalho mais uma semana, no outro fim de semana eu vou fazer pamonha na fazenda. Meu amor, eu te amo demais, eu estou aqui fazendo pamonha, mas eu te amo. Aí no outro fim de semana você vai jogar bola. Aí você fala ali, meu amor, eu não consigo te ver, mas eu te amo demais. O que você acha que ela vai me falar? Vai catar coquinho. Você acha que eu sou retardada? Mas tem gente que faz isso há décadas com Deus. Gente, é muito sério isso. Se tem uma coisa que eu vou combater nessa paróquia, chama-se hipocrisia. Hipocrisia. Se Ele deu a vida por você, não ousem fazer de Deus de bobo. Eu só vou quando eu sinto no coração, eu devolvo o dízimo que tá no coração, né? Eu não preciso de ir, eu tenho Deus onde Ele está, né? Um serviçalzinho que me serve. Tudo isso é hipocrisia, com todas as letras maiúsculas, né? Amar é dar a vida. Bem, qual é a esposa ou o esposo que mais ama a esposa ou o esposo do SCC? Vamos ver se vocês sabem. A que mais ama? Ninguém sabe. A esposa ou o esposo que cuida do cônjuge acamado. Tem sexo? Tem carinho? Tem baba e cocô? E continua lá fiel até a morte. Essa ou esse é o que mais ama. Disparado. Quem mais ama a Deus? Quando você estuda a vida espiritual, o Ednilson está indo embora sem nem dar uma palestra sobre isso. Eles estudam muito esse trem das vias, né? Fala, você está na tal morada, outro está na tal morada. Mas o progresso da vida espiritual, depois qualquer coisa você me corrige. A pessoa que vem de fora para a igreja, ela chega aqui achando o quê? Que Deus vai fazer rica, acabar com os problemas, achar um povo santo na igreja, não é isso? E depois o que acontece? Nós não somos tão santos assim. As contas não chegam pagas. Vem doença do mesmo jeito. O enjoo da mulher ou do marido continua o mesmo. Não é? E começa a ter a primeira decepção. Ou a primeira conversão. Grande parte afasta da igreja. Na primeira conversão. Não vem mais. Por decepção com o povo, por decepção com a sua vida não está sido bom, ou porque perdeu um ente querido, certo? As pessoas que continuam na igreja começam a aprender a sacrificar-se, a entender que nós temos que estar aqui apesar do sofrimento. E a maioria ainda busca um consolo espiritual. Sofre, mas que Deus dá um consolo. E a última conversão, e mais forte, dos grandes santos, são aqueles que não recebem nenhum consolo de Deus. Madre Teresa ficou 50 anos como se Deus não existisse. Santa Teresinha também sentia esse vazio.
que é o mesmo de Jesus na cruz. Pai, por que me abandonaste? Então, da mesma forma que quem mais ama é quem cuida do acamado, quem mais ama a Deus é quem sofre e ainda não tem consolo nenhum, e mesmo assim vem na igreja. Entenderam ou não? Quem sofre, não tem consolo e vem à igreja. Essa é a pessoa que mais ama a Deus. Disparado. Então, é tudo falácia, mentira do demônio. O amor verdadeiro se prova quando você sofre e ainda não quer nada em troca. Existe uma frase de Santa Teresinha, que alguns teólogos falam que ela é herética, mas é porque eles não sabem ser um pouco mais poéticos. É uma frase de Santa Teresinha poética. Ela dizia assim: Senhor, mesmo no inferno eu te amaria. O que quer dizer essa frase? Eu sei que teologicamente não existe, ninguém no inferno ama, mas ela quis dizer que mesmo sem qualquer tipo de prêmio, qualquer tipo de nada, ela ama Deus por ele. Por isso que ela derreteu o coração de Deus, entendeu? Estão entendendo isso ou não? Comece a entender que o sofrimento é que faz a prova de que você ama. Por isso que ele fez aquilo. É por isso. E é por isso que nós somos batizados. Com o batismo, nós participamos do sacerdócio comum de Cristo. O que quer dizer isso? Que todo sofrimento que você tem, você pode oferecer pela sua salvação e da sua família e do mundo inteiro, pelo Brasil, que precisa muito, pelos que estão presos injustamente, por todos que sofrem, pelo Papa, pela igreja, pelos cristãos perseguidos na África. O seu sofrimento se une ao de Cristo e se torna salvífico. Entenderam ou não? Essa capacidade que nós temos de unir o sofrimento ao sofrimento de Cristo. Por isso que o capeta está difundindo a eutanásia, com a ideia de que quem está acamado não presta. Para o mundo não, mas se uma pessoa acamada oferece tudo por uma conversão, converte milhões de pessoas. Eita, o trem é tudo ao contrário. A visão espiritual é o contrário do mundo, não é isso? No amor não há temor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor. Preste atenção nisso aqui, mais uma catequese. O pecado mortal, por exemplo, deve ser confessado, sim? Pecado mortal, você sabe, matéria grave, plena consciência, pleno consentimento. Quando você arrepende do pecado, tem duas formas de você se arrepender. Uma, contrição imperfeita ou atrição. O que é isso, padre? Uma é o arrependimento por temor, medo de ir para o inferno. Seria mais ou menos o medo que você tem do patrão quando você erra. Ok? Você pode ser mandado embora, demitido. Essa contrição imperfeita, quando você confessa, ela não tira a pena temporal, só a pena eterna do inferno. A pena temporal do purgatório, não. E ela não te dá a capacidade de, caso você queira confessar e morrer antes, de ser perdoado dos seus pecados. Se você morre antes da confissão. A contrição perfeita é aquela por amor a Deus. Seria quando você ama seu pai e sua mãe, você faz algo que os machuca. Então você, por amor, você não quer ferir seu pai e sua mãe, não é isso? Então você vai e arrepende por amor. Essa contrição perfeita, ela tira a pena temporal e você, se morrer antes de confessar, você está perdoado. Um exemplo bem forte de contrição perfeita é o bom ladrão.
alguns protestantes falam assim, o bom ladrão não foi para o purgatório, porque Jesus falou, eu já uso para falar que a alma não dorme, né? Que essas ideias de que a alma dorme, não existe isso. Mas quando Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso, isso quer dizer o quê? Que o bom ladrão foi imediatamente para o céu. Mas ele não era ladrão? Ele não tinha que ir para o purgatório? Gente, aí que está. Vocês leem um texto, vocês acham que ele falou assim, ô Jesus, me leva para o céu aí, de boa. Não, gente. A contrição dele foi mais que perfeita. Ele estava na cruz, com falta de ar, defendendo Cristo e pedindo a salvação. Eu não sou ator de teatro, não, mas eu vou tentar só falar um pouquinho como que o bom ladrão falou. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Eu se fosse Jesus, eu pegava ele, punha no céu antes de eu ir. É que não podia, né? Porque tinha que Jesus primeiro abrir a porta do céu. Tamanho é a contrição desse bom ladrão. Entenderam como é que funciona? Isso é contrição perfeita. Bem, nem falei do evangelho ainda. Vocês não vão jantar hoje não, né? É um dia bom para fazer jejum. Quarta-feira. Mas eu vou falar rapidinho. O evangelho de Marcos, São João coloca ele antes da multiplicação dos pães. Aqui foi depois. Mas São João colocou antes para mostrar que Jesus poderia sim transformar um pão no seu corpo. Primeiro antes da instituição da Eucaristia, está certo. Em São João também é depois da multiplicação dos pães e antes da instituição da Eucaristia. Por quê? A multiplicação dos pães é para dizer que Deus cria tudo do nada. Depois caminha sobre as águas. As leis do mundo são submetidas a Ele. Depois ele passa na frente da barca. O tempo é submisso a Ele. E depois ele institui a Eucaristia, que transforma a substância do pão na sua substância. Então quer dizer que aquele Deus que cria tudo do nada, cujas leis da natureza são submissas a Ele, pode sim fazer o pão virar Cristo. Mas nesse evangelho isolado, sem ser o evangelho de São João, capítulo 6, né, que faz as três. Esse evangelho, o que eu quero, só uma coisa que eu quero que vocês levem para casa. Primeiro, que Jesus passou a noite rezando. Jesus não fez isso como teatro. Eu disse que ele se esvaziou completamente do seu poder divino e ele foi totalmente humano. Então ele ensina que todo ser humano tem que rezar. Tem que rezar. Eu vou falar uma frase aqui. Sinto muito, gente. Depois vocês rezam e me perdoa, mas é verdade. Quem não reza não presta. Eu não confio em quem não reza. Por quê? Porque quem não reza só vive no plano horizontal. Você não é capaz de perder por ninguém. Sempre tem jogos de interesse. Só quem transcende, quem reza, consegue dar a vida para o outro. Ok? Então, essa história de quem não reza, achar que consegue chegar ao extremo, não. Ele não consegue ir além. Por isso que eu já vi gente que ganha 300 mil reais por mês, cobrando um sanduíche de 17 reais 3 semanas depois. Na época era 17 reais, eu lembro do valor. Agora não tem sanduíche desse valor mais, né? 17 reais. Você não me pagou o sanduíche. Um cara que ganha 300 mil por mês. Por quê? Porque não consegue, na cabeça dele, transcender. É uma pessoa horizontal, né? Tatu, peba.
Quem não reza é tatu-peba. Que já fede, que já come, que já chega perto das carniças, né? Porque só vive nesse mundo, com a cara enfiada na terra. É aquela pessoa que tem inveja, ciúme, de qualquer coisa. Tem muita coisa e tem inveja do outro. Está comendo aqui, já está olhando o seu prato, o que você tem. Ok? Então tem que rezar. E depois, os discípulos remavam com dificuldade. E Jesus passa na frente. Essa é a mensagem final. Quando você estiver cansado, como eu estou esses dias, se entregue a Jesus, para Ele te carregar. Tem até uma música das asas, o nome dela, aquela loira mais gordinha, Celina Borges. Como é que é? Não manda carregar nas asas, suas asas? Então, quando vocês estiverem cansados de lutar pelo matrimônio, pelo seu filho que tem droga, pela sua vida financeira, pela sua família, pela igreja, pela sua fé, está cansado de lutar nas pastorais, se abandone, se jogue. Deixa as asas do Senhor te carregar. Porque Jesus é mais forte do que o sofrimento, passou na frente. O tempo é submisso a Ele e o espaço. Ele pode tudo, né? Tudo. Nunca desistam. Quando tudo acabar, deita no chão ali no Santíssimo e fala: Senhor, a partir de agora é contigo. Que Nossa Senhora nos dê a perseverança final. Assim seja.